Boa tarde, Brasil! Estou aqui mais uma vez com o De Ladinho com Gabi e o Bruno Maia, que é uma pessoa que eu vou entrevistar, uma pessoa interessantíssima e que deve ter 1 milhão de amigos, né, Bruno Maia? Pela sua extensa biografia, que eu dei uma fuçada lá no Insta, e eu vi que tem bastante coisa que você já escreveu, já lançou, enfim. O nosso entrevistador de hoje é o escritor e filósofo Bruno Maia. Bruno Almeida, mas que nome chique. É uma junção de nomes aí. Bruno Almeida Maia. Os meus nomes que tem 2 nomes. A Fabíola que tem mania de colocar 55 nomes nos filhos dela, né? Minha mãe... Não. Nossa editora Fabíola, que não é a Hyper, trombou com essa pessoa na parada gay e eles ficaram amigos de infância. E hoje estamos aqui dividindo esse projeto de Ladinho com o Gabi e vocês e o Bruno. Bruno, desta sua biografia tão extensa, como você se define? Um escritor, um autor ou filósofo? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradecer a Fabíola também pela disponibilidade. É uma pergunta que eu sempre me pego, assim. Na realidade, como eu tenho múltiplos interesses, né, e múltiplos desejos em falar sobre variados assuntos, é difícil me definir, né? Eu já lancei dramaturgia, já lancei ficção, agora lanço ensaios filosóficos. Eu acredito que na realidade, cada momento, existem momentos da minha vida que pedem um determinado tipo de expressão. Então, talvez daqui a uns anos, sei lá, eu queira me expressar pelo cinema, por que não pintar o cinema? Então eu prefiro, no momento estou na condição, como a gente estava discutindo tá me lá antes da gravação, no momento estou na condição de pesquisador em filosofia. Entendi. Como a filosofia te levou para a moda? Ou foi um caminho contrário? A moda te levou para a filosofia? Na realidade foi um caminho contrário. Eu já trabalhava no mercado de moda, trabalhei desde os meus 16 anos, durante quase 14, 12 anos, 12, 13 mais ou menos, na área de assessoria de comunicação, imprensa, produção de desfile e produção editorial fotográfica. Bom, só que eu percebia que, na realidade, por mais que eu gostasse muito daquele universo e tudo mais, eu sempre fui muito teórico, eu sempre fui muito da teoria em si. E eu percebi que, na realidade, o meu interesse com a moda era a moda enquanto uma expressão cultural, enquanto uma linguagem. E a filosofia, ela veio depois, né? Então, eu acabei entrando para a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e ali eu percebi que eu podia juntar as duas coisas numa pesquisa teórica. Entendi. Em março de 2018, você iniciou o curso O Corpo Utópico, Anotações sobre Moda e Gêneros. Você acredita que a indústria da beleza ainda impõe esse corpo utópico, que na verdade é um corpo deste século, porque na antiguidade o que era belo eram formas generosas? E tipo eu, né, gente? O corpo... Só que não. A perfeição do belo e do bem, né, grego. Na realidade você tem ali uma dimensão que o corpo, na antiguidade clássica, tanto grega, mas romana, mas muito mais na Grécia clássica, de que o corpo belo, o corpo harmônico, o corpo simétrico, a beleza exterior, ela nada mais é do que uma materialização visível de algo interior ou da alma, pensando em termos platônicos, né? Na realidade, esse projeto Corpo Utópico é um projeto de curso que discute as relações entre moda, gênero e sexualidade. O utópico pode ser pensado em 2 dimensões. No sentido que você falou, de um corpo inacessível, né? Porque essa é a ideia que nós, na sociedade, temos de utopia, a utopia como um espaço inacessível. Então, aí nós teríamos um corpo padronizado, um corpo inatingível, um corpo inalcançável. Todo mundo quer atingir o meu padrão de corpo. Que na realidade você... Ninguém consegue, cara. Não, eu não sei se eu quero. A Fabíola super quer meu corpo. Eu tô muito feliz com o meu, eu vou ser bem sincero. Não, eu acho que hoje a gente tem também uma discussão contrária de outros padrões, não padrões, né, mas outras possibilidades de beleza dos corpos. Mas aí, respondendo a sua pergunta, então seria essa dimensão de um corpo inatingível, também isso, pensando em padrões de belezas, tanto para homens quanto para mulheres, variando historicamente, quanto o sentido utópico tem um sentido positivo, porque
utopia em grego significa atopia, né? Não lugar ou não espaço. Só que a utopia não é um espaço que não existe. Ela não existe porque ainda não foi criado, na realidade. Então, nesse sentido, a utopia seria um lugar no futuro que nós temos um espaço para criar algo inteiramente novo. O curso pensou muito, sobretudo, essas discussões sobre os corpos sem gênero ou as novas discussões de identidade de gênero, Legal. de sexualidade no contemporâneo. É legal porque a gente vai falar, a próxima pergunta tem um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse sobre a transcidadania. Você é um militante? Eu me considero hoje, de uma certa maneira, acho que a gente sempre milita por alguma coisa, sim. né? E aí não militante no sentido, sabe, estricto senso da palavra. Eu acredito que você tem causas que você defende, mas hoje eu estou um pouco mais distante, assim. Eu acredito que a minha militância hoje ela se dá muito mais na sala de aula. Não que na sala de aula eu faça daquilo uma arena política, não sou irresponsável, e muito mais naquilo que eu escrevo. Mas no projeto Transcidadania, que foi um projeto da prefeitura de 2015, se eu não me engano, 2015 ou 2016, eu tive a oportunidade, foi um projeto belíssimo, de atuar com mulheres transexuais, travestis e homens trans, que estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sobretudo as mulheres transexuais ou as travestis que trabalhavam como garota de programa. Então um projeto da prefeitura, junto com a Coordenadoria de Assuntos da Diversidade Sexual, que propiciava um retorno para essas meninas e para os meninos também, de retornarem à escola, depois um curso profissionalizante, depois uma inserção no mercado de trabalho. Eu tinha visto sobre isso, eu não sabia. Sim, ele legal continua. Que é ele, né? Na realidade eu ajudei a pensar o projeto 2 anos anterior à minha entrada como orientador, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar como orientador na área de direitos humanos e cidadania. Então é um projeto muito bacana que continua, ainda bem, deve continuar, porque tem uma questão muito bela, e que então devolve um pouco de dignidade, um pouco de humanidade para esses sujeitos que são invisíveis na sociedade. A sociedade, não dá pra generalizar, mas eles têm essa coisa de dizer, sei lá, puta porque quer. Cara, a garota trans saiu de casa com 12 anos, exatamente. Ela não tinha trabalho. Exatamente. Nem o McDonald's conseguia colocar ela no... Então ela ia fazer o que? Ela ia... Ela vai pra... Então, e aí o programa... Usar a parte fácil da coisa, que não é nada fácil, tá, gente? O programa tem uma... Não é nada fácil, ele sabe que, imagina, as condições dessa categoria são desumanas. Então a ideia era um pouco resgatar a ideia é resgatar essa humanidade, esse senso de quem sou eu, de quem sou eu enquanto indivíduo, enquanto sujeito histórico, mas também enquanto participante de uma sociedade. Reinseri-las no mercado, primeiramente no ensino, porque muitas, como você disse, por conta de preconceito, de um negligenciamento da família, por serem expulsas de casa, abandonaram seus lares. Mas o programa não tinha também um viés moralizador, no sentido de, não, você vai ter que entrar para o programa, vai estudar e tem que largar a vida noturna. Tinha que ser uma decisão dela. Tinha que ser uma decisão que eu acho muito bacana, porque daí você empodera aquele sujeito a ter uma consciência se aquele é o momento ou não dela sair da noite. Até porque tem muitas que levam isso como também uma militância. Uma profissão também. É uma profissão, infelizmente, não regularizada no Brasil. No Brasil, é verdade. Bruno, eu andei dando uma olhada nas suas redes sociais e vi que você é socialista. É isso? Defina socialista. Ai, Bruno, não complica a minha vida que eu sou ignorante. Olha, se ser socialista é acreditar no mundo com um pouco mais de oportunidade para as pessoas, menos desigual, com mais senso de justiça, não só no sentido de justiça como a gente tem, mas justiça em todas as esferas da vida social, com acesso à educação, à saúde, à qualidade de vida, à distribuição das riquezas, eu me considero socialista. Mas você não acha incoerente você falar sobre moda, que é uma coisa tão... Muito boa essa pergunta. Como que fala? Capitalista sendo socialista? Bom, primeiro que eu sou da filosofia, né? Quem é da filosofia, a filosofia ela trabalha com uma maneira de pensar, o modo como o pensamento filosófico se dá é por meio da dialética. O que é a dialética, esse palavrão? Arrasa aí, porque eu sei.
Calma aí. A dialética é o pensamento da contradição, ou seja, só existe pensamento vivo onde há contradição. Uhum. Então eu acredito que temos aí uma bela contradição, como você notou na sua pergunta, né? Como eu, enquanto pesquisador em filosofia, que tem uma postura que se diz socialista, mas ao mesmo tempo lê um fenômeno social ligado ao capitalismo. Você tem razão. Agora, respondendo, justamente essa é a beleza do pensamento, em ter essas contradições, mas no próprio interior da história da moda, você teve momentos, se a gente for parar para pensar na Revolução Francesa, quando a Revolução Francesa ela tira do poder a monarquia, né, Maria Antonieta e Luís XVI, o processo revolucionário com os jacobinos, depois maio de 68 na França, que também foi um projeto revolucionário lutando por um mundo melhor, que foram momentos históricos revolucionários que foram plenamente influenciados pela moda. Uhum. Por exemplo, só para ficar mais claro isso que eu estou dizendo, eu vou dar um exemplo histórico. No caso da Revolução Francesa, antes da Revolução Francesa, você tinha as leis suntuárias, que eram leis, decretos dados pelos reis e pelas rainhas, pelos príncipes ou pelas princesas, que diziam o que a população deveria usar. Por motivos de racionalização econômica, por motivos culturais, por motivos para marcar as identidades de determinado grupo. Então, por exemplo, as mulheres que trabalhavam como prostitutas, elas tinham um certo comprimento de saia para usar para se diferenciarem das mulheres que não eram. Eu acho que era um pouco... Eu tô falando mais gospel hoje, não, você seria bela, recatada do lar. Só que não. Só que não. Bruno, você também já falou sobre a estranha relação entre as palavras e as roupas. Como você consegue traduzir em palavras o comportamento que é expressado pela moda? Como eu consigo traduzir em palavras o comportamento que é expressado pela moda? Sim. Essa pesquisa, que é quando eu inicio a minha investigação sobre moda a partir do ponto de vista da filosofia, é que eu fui buscar nos autores do século XIX, século XX, tanto escritores brasileiros quanto escritores da Europa, sobretudo Paris e Londres, que eles se utilizavam da moda como recurso literário em suas literaturas. Então, se você pegar, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, Virginia Woolf, Marcel Proust, Zola é minha favorita também, Émile Zola, Flaubert, todos eles vão registrar esse fenômeno social que é a moda nas suas literaturas no século XIX, século XX. Como que a moda, uma vez que moda é também texto, roupa também é texto, né? Tecido é texto. Você tem uma palavra, tanto no latim quanto no grego arcaico, a mesma palavra significa tanto texto quanto tecido. Só que, ao passo que o texto ele é uma combinação, ele é um desenho, um conjunto de palavras, ele formam frases, são nada mais do que desenhos, o texto que se dá pela roupa, que expressa algo daquela individualidade, ele se dá por meio da imagem, da composição que você faz a partir de determinadas peças. Porque toda peça no guarda-roupa ela tem uma história. Né? As peças não são desvinculadas de uma história. E aí, tanto a história no sentido pessoal... E vai e volta. Sim, e tem a questão ainda da ciclicidade, que é própria da moda, tanto a história no sentido pessoal, quanto a história daquela peça. Né, a jaqueta está ligada, por exemplo, ao movimento rockabilly dos anos 50 nos Estados Unidos, depois foi usada pelos punks, o jeans está ligado aos operários das fábricas do século XIX, ou seja, a roupa tem história, né? Por detrás dessa cultura material há uma história. Entendi. Você também já ministrou o curso sobre a injúria. Como nasce o discurso da injúria? Esse curso foi uma encomenda de um grupo de teatro lá do Grajaú, que é extremo sul de São Paulo, a periferia. Já fui lá, eles estavam... É um grupo que tem um galpão de teatro lá bem interessante. Grajaú longe, é longe, é bem lá no extremo sul. E eles estavam fazendo uma pesquisa na época sobre a questão da injúria. O que é injúria, em poucas palavras? E aí eu propus esse curso a partir de alguns autores como Michel Foucault, o filósofo francês, a Hannah Arendt, que é uma filósofa alemã, judia, mais ou menos da década de 40, 50. A injúria é sempre um performativo, né? Portanto, se dá pela linguagem. Eu te insulto por meio das palavras, só que, por ele ser performativo, aquela palavra que eu te insultei, ela vai criar uma espécie de marca, uma espécie de cicatriz no seu corpo, e ela vai instituir
a sua ação a partir de então. Então, por exemplo, se eu te chamo de no sentido pejorativo, tá? Ai, bichinha, no sentido pejorativo. Feia, feia, ou sei lá, ou pensando na gordofobia, sua gorda, no sentido negativo, significa que eu estou marcando a identidade daquela pessoa, daquela individualidade. Então, a partir daquilo, eu estou estigmatizando, colocando num limbo, colocando à margem da sociedade aquela identidade. E hoje é importantíssimo você pensar no discurso da injúria, porque a gente vive tanto no sentido das discussões de gênero, quanto das novas modalidades sexuais, mas também do racismo, já que a gente vive num país que tem um racismo estrutural absurdo, que não se diz racista, mas é racista, sim, é racista. Você pode pensar no caso das mulheres, a questão do machismo, da misoginia. Você pode pensar no caso dos bullying que as crianças, algumas, enfrentam no cotidiano escolar. Então é um discurso que está aí no contemporâneo, né, de uma certa maneira. Bruno, até sobre droga você já falou, você transita sobre tudo, pelo que eu tô percebendo, né? Vai me dizer que você também entende de futebol. Futebol, não. Nem eu! Futebol, você sabe que futebol... Passe pra próxima pergunta, cara. Futebol, eu até gosto de assistir assim, claro, se eu tô reunido com os amigos. Porque tipo, não vou ligar minha luz, chegar em casa, eu gosto do jogo do Corinthians. Mas assim, não vou, família. Eu até torço pro Corinthians, eu não considero Corinthians, mas assim, se você perguntar quem é esse cara, qual a escalação atual... Quem é o jogador? Eu não sei nada. É mais assim, eu torço porque é meio a família inteira torce. Mas quem é o Alisson, todo mundo sabe. Agora, eu faço parte do mundo, eu sei. Quem é a rua, Alisson? Todo mundo sabe. Alisson, liga pra mim, vem aqui dar uma entrevista. Agora, claro, apresenta. aqueles jogadores bonitos a gente não esquece, né? Essa parte é a parte... Eu só não esqueço o Becker. Só o Becker. Só o Becker que eu não esqueço. Não, mas é que a seleção alemã ficou de fora, né? Agora do Mundial. Graças a Deus, né? Imagina, são todos lindos, os italianos. Não, os italianos, desculpa, a Alemanha tá participando, os italianos. Então o Brasil abre o olho. Nossa, os italianos ficaram, gente, é a seleção mais, é um desfile de moda aquilo dali, praticamente. Os caras são lindos. Você pega o livrinho lá do Nossa, são muito jogos, são maravilhosos. Bruno, desculpa, você nasceu 25 de janeiro de 87. Gente, ele era minha idade praticamente. 31 anos e o mesmo dia da Virginia Woolf. E eu também sou capricorniano. Mas não, meu não, você é aquário. 21 já vira aquário. 21 já é aquário, é verdade. Tá até aqui dizendo que é aquário. Você acredita que signos têm alguma influência sobre a vida das pessoas? Eu gosto sempre de pensar a questão da astrologia, ou do tarô, ou dessas consultas que se fazem, não como uma destinação, ou seja, algo que está inevitavelmente vai acontecer, mas como uma possibilidade do que poderia ou não acontecer. Existem possibilidades. Existem possibilidades. Então, assim, existe a possibilidade, existe uma tendência. Vamos trabalhar com a palavra tendência. Existe a tendência, pelo seu signo solar, pelo seu signo lunar, pelo seu ascendente, de você desenvolver tais habilidades e um tal caráter. Né? Claro, você pode potencializar isso. Por exemplo, é comum, o senso comum acredita que todo aquariano é liberal, sobretudo nas relações amorosas. A maioria dos meus amigos aquarianos são tudo poligâmico, tudo polígamo, tudo relacionamento livre. Eu passo longe disso. Não é o meu caso, não é o que serve pra mim. Sou Sandy. Entendeu? Eu faço a linha Sandy. Eu faço a linha Sandy também. É bem isso. E a Fabiola não acredita! A Fabiola não acredita, mas eu sou Sandy. Aliás, a Sandy é aquariana. É aquariana. Também. Olha que engraçado, né? Então tá não dá pra você, não é uma destinação. Não. Eu gosto de pensar, porque o destino não tá traçado, né? Essa ideia de que é muito trágico se o destino tivesse traçado. É verdade, a gente não conseguiu mudar nada, não conseguiu mudar nada. Mudar o lugar onde você nasceu, a sua classe social, enfim, até a tua religião, seus credos, suas crenças, valores, inclusive, que são revistos o tempo inteiro. Bruno, como você escolhe os temas sobre os quais você vai abordar? Eles é que te perseguem? Na realidade, sim, eu não acredito em pesquisa, qualquer pesquisa. Primeiro que eu falo que todo mundo é pesquisador em alguma coisa. Independente da profissão nem que seja no AliExpress. Nem que seja no AliExpress. O que é AliExpress? Você não sabe o que é AliExpress, cara? Que mundo você vive, Fabiola? Sabe o que é AliExpress, Fabiola? Site de compra da China, amor! Isso aqui é AliExpress. Não, nem que você seja pesquisador.
pesquisador do Google, não importa. Não importa. Na realidade, o que eu quero dizer que todo mundo é pesquisador, que cada um tem o seu interesse na vida, né? Sei lá, a Fabíola, como fotógrafa, gosta de fotografar determinado tipo de estética. Então ela vai fazer uma pesquisa, ela com ela mesma, sobre aquilo. Eu não acredito em pesquisa, então é tudo isso para falar que eu não acredito em pesquisa que não esteja vinculada da sua vida, da sua própria vida. Então, se você for parar para pensar, todos os temas que eu pesquisei, que eu venho pesquisando e que ainda desejo pesquisar, são temas que estão ligados à minha existência. É vital para mim. Filosofia para mim não é nada separado do cotidiano, como o senso comum procura enxergar, né? Ai, filosofia, o que ele está falando? Não, filosofia para mim é cotidiano, é vida. Está muito próximo sobre coisas que nós vivemos, experiencializamos e coisas concretas nesse sentido. Então são questões que me afligem. Na realidade, é como se os temas me perseguissem. Realmente eles te perseguem. Eles me perseguem. Você se considera melancólico? Sim, eu tenho momentos de melancolia, mas é uma melancolia criativa. Então, né? Aí eu escrevo ali um negócio mó triste, mó sad, né? Aí as pessoas dizem assim, você tá com algum problema? Não, não tem nenhum problema, amor, eu tô pensando só. É que hoje a gente vive numa sociedade que enfim, ela exige uma excitação o tempo inteiro, né? Você tem que estar feliz, Bruno, você tem que estar bem, sabe uma coisa você tem que estar saudável, você tem que tirar a selfie do melhor ângulo, seu final de semana tem que ser na praia com céu azul. Hoje em dia, Bruno, o que te dá prazer em trabalhar? O que me dá prazer em trabalhar, estar com as pessoas. Eu acredito que, na realidade, nada importa na vida. Assim, nada importa livro que você lança, ou um trabalho que você faça. O que importa são as pessoas. O que importa é gente. É estar com as pessoas, alunos, em debate, conversando. Eu acho que isso é o mais importante, é o que me dá prazer. Bruno, a gente tem um quadro aqui que se chama Bate Que Eu Gosto. Ai, meu Deus, eu vou apanhar. Não! Você que você queira! Não dói, né? Só um tapinha. Eu faço uma pergunta, falo uma palavra e você responde como você quiser. Sim. Ser autor. Ser autor, colocar algo no mundo. Corpo. Como nós nos inserimos neste mundo. Obscenidade. Obscenidade? Obscenidade. Quebra de fronteiras, de limites. Precisamos ser... a gente precisa ser mais obsceno, eu acho, nessa vida. Modernidade. Uma contradição irresolúvel. Porra, Bill, essa palavra é muito difícil de falar. Como que fala isso, Contemporaneidade. mano? Isso aí mesmo! Contemporaneidade. Porra, Fabiola! A palavra é difícil e ser contemporâneo também é muito difícil. Por que tu não colocou ser contemporâneo? Ser contemporâneo Porque se não for pra arrasar, não sai de casa. Tá fudendo com a minha vida, vou achar que eu sou ignorante. A palavra é difícil, mas também você ser contemporâneo é muito difícil, porque você está situado inteiramente no momento presente, e isso é quase impossível. Foi golpe? Foi golpe. Infelizmente eu tenho que afirmar que foi. E não só no sentido como a gente entende golpe. Na realidade a gente vem sofrendo um golpe já desde que o Brasil foi consumado como país. Né? Eu também acho. Não é só. Eu acho que também tem que ampliar o debate para entender que não é só uma questão partidária, é uma questão que ela transcende, ela é histórica. Não é de hoje. É um problema histórico. Não é de hoje, não é de ontem, é de antes de ontem. Que o Brasil é saqueado, que é roubado, que tem corrupção, Sim. que dinheiro que poderia estar na educação, na saúde, é desviado para isso nem é isso. Tá desviado pra Lamborghini deles. Eu acho que essa é a discussão mais importante a ser feita. Presente, passado e futuro. O passado. Eu lembrei, sabe de quê? Eu lembrei da música da CNZ. Qual que é essa música? Não vou lembrar agora. Quem é CNZ? É CNZ, você não lembra? Sara Shiva, Sara, das filhas Isabelê. do Brasil. Exato. É passado, sempre passado porque é a única dimensão temporal que nós temos acesso. O futuro eu não sei como vai ser, porque o futuro não existe, e o presente ele passa muito rápido, então não existe presente, ontologicamente falando. E eu acho que muito do presente está totalmente ligado ao passado. Sim, nós só temos o passado como referência. Bom, gente, chegamos ao final da nossa entrevista. Bruno, eu adorei. Eu adorei, foi muito gostoso. Gente, ele vai agora falar sobre os books dele, porque ele é uma pessoa que escreve. Esses são só 2 dos livros.
Sua câmera. E esse é o primeiro, Bruno, o Teatro de Bruno mostra Almeida pra- Maia, que são duas Desculpa, peças qual que é? teatrais, Esse? dramaturgia de 2014. São duas peças, né? Esse é o terceiro. O segundo é o Moda, Vestimenta e Corpo, da editora Estação Letras e Cores, no qual eu assino um artigo com mais outros colaboradores falando sobre a relação entre a literatura e a moda no Lucila, que é um romance do José de Alencar. E o São Paulo em Palavras, que é o mais recente, de 2017, é um conto sobre... São vários autores que falam um pouco sobre São Paulo. Eu tenho um conto sobre o Carnaval de Rua. E tem um próximo que deve ser lançado no início de 2019, Tempos de Exceção, ensaios sobre o contemporâneo. Só seu. Que vai ser inteiro meu, vai ser meu primeiro livro Esse aqui autoral também de é seu, filosofia, né? esse é o meu primeiro. E que são ensaios sobre temas contemporâneos filosóficos, sobre amor, sobre relações interpessoais, sobre modernidade, sobre moda, sobre corpo, sobre discussão de gênero, de identidade, que é o projeto que eu estou cuidando. Paralelo a isso, também até o final do ano, início do ano que vem, deve estrear no Museu da Imagem e do Som um documentário que eu estou produzindo para o MIS sobre o amor no contemporâneo, chamado Talvez no Tempo da Delicadeza, em que a ideia é falar um pouco sobre como que se dá a paixão amorosa numa cidade como São Paulo. Não se dá, né, Bruno? Na realidade tem o autor que eu estudo... A gente tenta, A gente tenta, mas não It's se dá, very, cada very vez mais complicated. difícil, né? Eu tenho um autor que eu estudo, que eu pesquiso, que é o Walter Benjamin, que ele diz que os amores no contemporâneo não se dão à primeira vista, mas sempre à última vista. Porque... Ai, como diz uma amiga, nossa amiga Cris Lombardi, se você não acredita em amor à primeira vista, calma que eu vou passar de novo. Calma que eu vou passar. Ela é bem otimista. Não é? Mas eu não sei se eu sou tão otimista como a Cris Lombardi. Eu acredito que hoje você tem uma dificuldade aí ao mesmo tempo que você tem uma dificuldade para se relacionar, você também tem coisas muito bonitas acontecendo. Eu acho que a gente tem que pensar sempre a vida de uma maneira contraditória. Eu acho que a gente está tendo dificuldade de se relacionar, mas não tem dificuldade em ter relação. Não tem. Diferença. Não é? E a relação e o relacionamento é bem... Essa a diferença. É assim, né? Essa é a diferença. Bruno, você gostaria de deixar mais alguma coisa? Eu posso deixar meu contato, eu tô em redes sociais, acho que é o caminho mais fácil para as pessoas me acharem. A minha página no Facebook é Bruno com 2 N's Almeida Maia, só dá um curtir. E também no Instagram eu tô como Bruno com 2 N's Almeida Maia, são os meus contatos. E-mail Bruno com 2 N's Almeida Maia@gmail.com. Então, Bruno, eu adorei a entrevista. Obrigado bastante de você ter bastante das perguntas ter doado seu tempo pra gente. Gente, mais um dia de ladinho com Gabi, Bruno Almeida Maia e Jacarandá Filmes. Beijo, Brasil!